Su hija dice que habla con ángeles y su esposa desafía la gravedad por las noches. ¡Papá! ¡Papá! Un negro alquitrán emana de su baño y sus paredes transpiran una baba verde e nadie sabe decirle por que ocorre. Este ser sobrenatural ha interferido de algum modo na vida do planeta? Cremos que esta é uma pergunta interessante e fascinante. Os dados que agora proporcionarei lhe deixarão assombrados. Satanás é o Deus deste mundo. João, capítulo 14, versículo 30. Efésios, capítulo 2, versículo 2. No preciso momento em que o homem desobedeceu a Deus, o homem lhe concedeu seu desejo e a potestade de Satanás veio sobre o mundo. Lendo em Gênesis 1, versículo 28, observamos onde o domínio sobre o mundo é dado ao homem. E logo constatamos em Lucas 4, versículo 5, onde o diabo é agora quem possui o domínio. O objetivo de Satanás é destruir e perverter o plano eterno de Deus para o homem. João, capítulo 10, versículo 10. A Bíblia claramente identifica Satanás como o dragão e como a serpente. Gênesis, Apocalipse. Portanto, podemos dizer que o objetivo principal de Satanás é a contaminação da vida do homem. Veja Gênesis 6, versículo 1, 4 e 8. Agora o tema se torna sumamente interessante. Em Gênesis 6 encontramos umas declarações assombrosas. Agora bem a população da terra cresceu sobremaneira. Esse foi o tempo quando os seres provenientes do mundo espiritual se fixaram nas lindas mulheres da terra e tomavam a qualquer uma delas quando se dava na telha como suas esposas. Esta é a versão da tradução da Bíblia para fazer-se mais respeitada a nível mundial. Nota-se algo extremamente interessante. Cada vez que a Bíblia se faz referência a algum ser angelical, se designa pelo seu gênero ou seu sexo. Sempre se menciona como anjos, masculino, nunca femininos. Na Bíblia se faz 291 menções à aparição dos anjos. Em todos os casos se falam que eram masculinos. Isto explica facilmente porque os mesmos, a serem homens, se viram atraídos pelas filhas dos homens. Impossível? Eu sei que isso possivelmente lhe faça ouvir um pouco estranho e até atrevido a muitas pessoas. No entanto, leia em Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, para que a mesma Bíblia se converta na minha fonte de apoio exemplar. Eu tenho em minhas mãos várias outras traduções na qual adotam a mesma tradução, filhos de Deus. Logicamente, se eram filhos de Deus, foram criados. Por sua vez, não eram homens. Note-se que quando se fala em homens que tiveram filhas, eles, os filhos de Deus, como quem diz, outros seres diferentes, viram que eram belas e as tomaram como esposas. E aos anjos que não guardaram a sua dignidade, senão que abandonaram sua própria morada, os tinha guardados na escuridão, em prisões eternas para o juízo do grande dia. E como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, as quais, da mesma maneira que aqueles anjos, havido fornicado e ido a vícios contra sua natureza, foram postos, por exemplo, sofrendo no castigo do fogo eterno. Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Qual foi o resultado dessa evidente união entre os anjos e as filhas dos homens?
O primeiro que devemos considerar depois desta declaração bíblica é a forma física que tomaram os seres que resultaram da união de anjos com os homens. Deveria ter dado o resultado esperado de certo tipo de híbridos ou seres estranhos, quem sabe metade anjos, metade homens. Vejamos o que nos diz a Bíblia, e mais em frente citaremos outras fontes seculares. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Note que se faz ênfase no fato que toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Quanto à Bíblia, faz ênfase em toda a carne, ao que se refere é que até os animais haviam sido coabitados pela união com os anjos. Se esta afirmação é certeira, temos o seguinte cenário. Como apareceram os primeiros gigantes na Terra? Os gigantes, segundo o relato bíblico, apareceram no mundo quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens para ter filho com elas. Porém, note que a Bíblia diz que os anjos, iguais que Sodoma e Gomorra, se entregaram a paixões vergonhosas ao ponto de ter também relações sexuais com animais. É referente a isso que a Bíblia dá ênfase quando diz que havia se corrompido toda a carne. O que significa toda a carne? Homens e animais. Veja 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39. Quando a Bíblia fala de carne, não se refere somente a homens, senão a animais e até aos anjos também. João, capítulo 21, versículo 4 a 14. Para uma descrição mais detalhada de como serão os corpos que nós mesmos teremos muito em breve, depois do arrebatamento da igreja. Foi afetada esta união anormal no plano divino para com o homem? Por que destruiu um Deus amoroso a sua própria criação?